a Emily. Nós tentamos fazer em formato de live, mas como não foi possível, resolvemos gravar em vídeo aqui para vocês, né? A nossa live vai ser praticamente em tempo real, que assim que eu terminar aqui eu já posto, que é hoje um tema muito importante que é sobre renúncia, né? Faça renúncias em prol de um propósito, né? E como tema central, geralmente a gente pega uma passagem bíblica e aplica para as nossas vidas. Nós iremos hoje falar sobre Ana, né? Então eu quero que a Emily comente um pouquinho sobre Ana e depois a gente vai aplicar nas nossas vidas também. Vamos lá, amiga. Fica à vontade, agora vai dar tudo certo. Então vamos lá. Como a história de Ana é muito conhecida, eu vou dar uma resumidinha. Ana, ela era uma das esposas de Eucana, né? Eucana era... E Ana, ela era uma mulher estéril, né? Então ela não podia ter filhos. Eu tinha falado lá na live que não deu certo, que tem muitas pessoas que falam que possivelmente Ana foi a primeira esposa de Eucana, né? E por ela não conseguir ter filhos, ele acabou se casando com Penina também. Mas a Bíblia ela deixa bem claro o amor que Eucana tinha por Ana, apesar de que naquela época não ter filhos era uma coisa que era vista com maus olhos, era tipo uma vergonha para as mulheres quando elas não tinham, né, essa possibilidade de ter filhos, de engravidar. Mas a Bíblia ela deixa bem claro o amor de Eucana por Ana, apesar dessa situação. E todos os dias, todos os anos, né, eles iam até a igreja, até o templo, para oferecer as ofertas, né, de gratidão ali por aquilo que eles tinham recebido. E Ana sempre ia junto, era uma festa, né? Eu acredito que eram muitas pessoas vindo de vários lugares para cultuar, para celebrar, para agradecer ao Senhor. E Ana ia sempre com o esposo dela. E, como sempre, eu acredito que ela ia sempre triste, angustiada, porque todos iam para agradecer algo que tinha recebido. E Ana, ela tinha ali aquele déficit na vida dela, aquela área que faltava algo, né, que entristecia muito ela, algo que precisava ser trabalhado. E durante o processo, durante o caminho, durante a ida ao templo, ela sempre era muito massacrada pela outra esposa de Eucana, Penina, né, que sempre fazia questão de deixar claro que Ana não tinha filhos. E eu acredito que muito o coração dela desejo por ser um sonho tão grande. Começa aquela situação toda das renúncias, né? As renúncias de Ana começam a partir desse momento. A partir do momento que ela era desaforada, que debochavam dela, né? E tudo mais. Eu acredito que estudando a palavra do Senhor, né? Eu acredito que a renúncia de Ana começa a partir dessa parte da história, a partir da caminhada dela e não só com a chegada de Samuel, mas a partir, né, dessa parte da história dela, né? E aí, a gente continua ou você quer conversar a partir daqui? Não, eu fico vendo sim sobre isso, porque Penina, que nem você comentou, Penina, ela tinha muito essa coisa de ficar metendo o dedo na ferida, né, de Ana. Sim, Porque, como a história narra, Penina tinha filhos e Ana não. Então, aquilo para ela era humilhante não só perante a sociedade, já que isso era uma coisa que era, né, um mérito a mulher ter filhos e tudo mais, mas dentro de casa, nem dentro de casa ela tinha, digamos assim, uma folga. Então, aquela mulher o tempo todo ali. E aí entra com as questões da renúncia, né? Que foi a primeira renúncia que, como eu fiz tipo, um estudo aqui, encaminhei para Emily, né? Do que eu já tinha pesquisado, que a primeira renúncia é que Ana ela abre mão de se defender, né? Que se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, porque você não vê narrado na história ela se defendendo das coisas que Penina dizia para ela, né? sim. Em todo tempo a gente vê a Penina fazendo ali, né, cutucando, mexendo na ferida. E, assim, a gente vale salientar que aquilo não era só porque a gente pode pensar, ah, ela não deveria ligar então para isso, mas não, porque não era só uma coisa que a sociedade via como um problema, mas era uma acusação que vinha dentro da própria casa dela, como também era algo que ela desejava. Então, além de ser algo que
vinha flechas que vinham da sociedade, de dentro da casa dela, era algo que possivelmente vinha da mente dela. Tipo, poxa, eu queria tanto isso, por que, que eu não consigo? Por que, que não sei o que lá, não sei o que lá? E talvez poderia ocasionar várias situações de problemas com a autoimagem, né? Não se sentir suficiente e tudo mais. E mesmo diante daquela situação de receber falas ruins, de receber falas negativas vindo da própria casa, e vindo de outra mulher, né, que conhecendo a situação, é complicado, faltava aquela sororidade naquela época. E ao receber aquelas acusações, ela poderia ter duas atitudes, de reclamar e de conhecendo o amor que Eucana tinha por ela, de talvez ameaçar, enfim, de dar a louca. Mas a primeira renúncia que ela fez foi renunciar o direito de se defender. E ela decidiu por tomar outras decisões, tomar outro caminho, porque ela sabia que aquilo não levaria a lugar nenhum, né? Eu acredito que Ana, ela entendia que apesar daquilo que Penina lançava sobre ela, apesar das acusações que a sociedade poderiam fazer sobre ela, ela sabia também que era algo que ela não tinha culpa daquilo, né? E trazendo para as nossas vidas, eu vejo isso como uma situação muito engraçada, que muitas das vezes, principalmente para nós cristãos, nós estamos inseridos em algum meio e é muito comum a gente receber acusações, é muito comum a gente receber deboche da parte de muita gente. Eu mesmo, gente, na escola, agora eu terminei a escola, graças a Deus, mas na escola é um período de sofrer tanto bullying, tanto preconceito, e tem gente que não acredita, né, nessa coisa de ataque aos cristãos, mas só quem é cristão sabe. Quando você é filho de pastor, você sabe mais ainda. Eu acho que eu sei um pouquinho. Você acha que você sabe. E, tipo, por várias vezes, gente, não aconteceu só uma vez. E não aconteceu vindo só de alunos ou de colegas, mas até mesmo de professores. Aquelas famosas falas do tipo, ai, comprou isso com dinheiro do dízimo, comprou isso com não sei o que lá, né? Nossa, ser filha de pastor deve ser muito bom, não precisa trabalhar e não sei o que lá. E quando essas falas negativas vêm para cima da gente, quando essas acusações, essas afrontas vêm para cima da gente, a gente pode fazer como Ana, ter duas atitudes. Ir lá e botar para quebrar, bater de frente, né? Brigar e tudo mais, bater boca. Ou a gente também pode renunciar ao nosso direito de se defender e entender que tem um Deus que ele luta pelas nossas causas. E eu acredito que Ana, ela tinha muito isso com ela. Ela sabia que por ser algo que ela não conseguia resolver e que ela não poderia talvez se defender, mas ela sabia que ela tinha um Deus que estava lutando pelas causas dela, pela causa dela, um Deus que poderia trazer a sua defesa, né? E que apesar de tudo, de todas as acusações, ela decidiu ali por não bater boca, por não é, se colocar diante daquilo, querer resolver, mas entender que no tempo certo tudo iria se encaixar, tudo iria se resolver. E a primeira renúncia que ela fez foi essa, né? A renúncia de se defender, renunciou ao direito de se defender diante das acusações. Outra coisa que quando fala sobre esse direito de se defender é quando a gente vai lendo a história que ela é pega lá pelo sacerdote que ela tá orando muito descontroladamente, imagina, porque eu já me tive numa situação de angústia tão forte que você não tem palavra, que a sua boca só, né? Eu fico pensando que eu acho que Ana ela tava assim num estado de desespero muito grande. Então, quando ela é pega Sim. por Eli, né, na hora que ela tá ali naquela oração angustiada, a gente observa que ele confunde ela como bêbada. Só que a única coisa que ela fala pra ele é: não faz isso, não me confunda com uma, né, uma filha do diabo, né, porque usa ali, né, com os filhos de Belial, não me confunda, né, eu só sou uma mulher angustiada. E hoje em dia eu fico observando o quanto que nós, né, isso em regra geral, tá, gente? Quanto nós temos, assim, meio que um não me toque. Ultimamente, a famosa geração Nutella, que você não pode Pavio falar nada. Exato. Que você não pode escutar nada, que você não pode falar nada, que tudo tem que ser, como eu falo, muito bem calculado, tem que ficar sempre pisando em ovos com as pessoas. E olha quão mais grave foi a situação de Ana. Ela tinha acabado de ser confundida com a bêbada, uma mulher angustiada, sendo ela confundida. podia falar, rapaz, eu tô aqui na igreja para ser curada e o pastor vem me acusar Exato, e isso né? fez
que postar um textão. O pastor E ficou bater muito boca nas bêbado. redes sociais, bem isso mesmo, ele. Mas ela decide que não, ela decide que ela só fala: olha, minha alma tá angustiada. E eu acho que essa atitude dela foi uma das portas para ter o milagre, porque no momento que ela fala aquilo para ele consegue observar realmente sinceridade dentro dela. Se ela tivesse agido de uma maneira diferente, talvez ele não teria dado aquela palavra para ela, né? Se a gente for ler, deixa eu até ver aqui qual que é o versículo que ele fala para ela no 17, tá? Gente, 1 Samuel 1,17, ele fala bem assim: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Se ela talvez tivesse agido com ele de uma maneira tão grosseira, nervosa, brava, talvez ele, né, não teria liberado para ela essa palavra de bênção, né, que é tão importante de um sacerdote. Uhum, sim. Isso que você falou é muito interessante. Talvez essa atitude foi a chave para receber um milagre. A atitude de esperar, de se acalmar, de não tomar ali uma atitude ali no momento de raiva ou no momento de achar que foi caluniada. Enfim, ela teve a sabedoria de esperar, de acalmar e se explicar, né? Não, calma, não é assim, tá tranquilo. Porque ela conhecia a verdade dentro dela, né? Ela conhecia que que ela não era uma bêbada, que ela estava lá orando. E por conhecer a situação dela e por estar com a mente limpa daquilo que ela estava fazendo, ela ficou tranquila, ela ficou na dela. E essa é uma atitude muito importante para as nossas vidas, porque fazer as coisas no momento assim, quando as coisas estão tudo bagunçadas, às vezes desencadeia outras situações muito piores, e isso em todas as áreas da nossa vida. Então é algo muito importante, porque renunciar o direito de se defender pode ser a chave para portas abertas nas nossas vidas. É algo muito interessante isso. E quando você achar, gente, que as coisas não. Mas eu preciso de uma defesa, lembra do que está escrito lá em Romanos 8,33, que fala assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Então, apesar que a gente tem aquela vontade, eu sei, gente, eu sei do que eu tô falando. A gente tem aquela vontade de Dá bater boca, de vontade, falar. Como é que é? dá vontade de militar, não é mesmo? Dá vontade. Exatamente. Amigo, uma das coisas que a gente também esqueceu de falar, mas sobre uma das renúncias de Ana, que foi também o orgulho. Na hora que você comentou lá que o povo estava indo para uma festa de agradecimento e que Ana estava indo, na verdade, sem nem o que agradecer, né? Se a gente for parar para pensar, quando eles reuniam toda vez, né, naquela festa e tudo mais, era uma forma de agradecer pelas colheitas, pelas bênçãos de Deus durante aquele ano. E Ana vai também a Siló, mesmo sem ela estar com as bênçãos dela nas mãos, né? Ela não tinha o filho ainda tão almejado que ela queria, ainda não estava com ela, mas mesmo assim ela vai. Então, uma das renúncias que a gente também vê com Ana é a questão do orgulho. E agora, trazendo para as nossas vidas, é muito interessante que a gente tem muito o que pedir, mas quando chega na hora de agradecer, a gente tem, às vezes faz isso muito mal ou nem faz, né? Ou sobre a Na gratidão. verdade, a gente vive uma época onde as pessoas elas estão ensinando as outras a serem muito, a trazerem tudo para si, né? Eu quero, eu preciso, você pode pedir. Deus ele é um pai que está disposto a cuidar dos seus filhos. Deus é provedor, gente. Deus é. Mas a gente acaba se esquecendo da parte de se doar. E a palavra de Deus, lá em Romanos, ela nos ensina: não conformeis com este mundo. E eu acredito que isso não é só quando se trata de pecado, mas também quando se trata de uma mente igual ao do mundo, né? O que o mundo está ensinando? O mundo está indo para que lado? Peça, você precisa, você é merecedor, você necessita, então pede, vai atrás. E Ana, ela nos ensina algo interessante. A mente dela não estava como a mente da geração atual, do mundo atual, mas ela estava fazendo o quê? Ela estava indo em gratidão ao Senhor antes mesmo de receber algo, né? E isso é algo muito interessante. Às vezes a gente fala tanto sobre receber, sobre milagres, né? E sobre provisão de Deus, e a gente acaba se esquecendo de uma outra parte que é muito importante, que é de se entregar a Deus, né? Eu tenho algo na minha mente de que eu carrego uma verdade comigo de que se Deus hoje parasse de me abençoar, eu ainda teria que
agradecer ele o resto da vida por tudo aquilo que ele fez até hoje. E eu gosto de carregar comigo um coração grato, atitude de gratidão, não só com Deus, mas com as pessoas, porque essa atitude de gratidão, ela é algo transformadora na nossa vida, é algo que muda completamente o ambiente, é algo que muda completamente o nosso futuro, a forma como que a gente olha para a situação, e muda também a forma como Deus se apresenta para as nossas vidas, nas nossas vidas, né? Isso é Então, verdade. ela renunciou ao orgulho dela e foi agradecer ao Senhor por um milagre que ela ainda nem tinha recebido e que talvez ela nem receberia, porque ela não sabia se iria receber. Mas ela estava lá, ela podia ficar em casa, falar, eu não vou, eu não tenho nada para agradecer, vai aí que eu sou uma mulher que Vai tem filho, você que com eu vou seus ficar. filhos aí, que eu tô de boa. Isso é, algo, é uma atitude muito linda de gratidão, não só de renunciar ao orgulho, mas também de ter um coração grato a Deus, né? É verdade. E uma das coisas, né, que a gente traz assim, até como curiosidade, às vezes essas pessoas, né, não têm muito acesso a essa informação, é que assim, existiam, gente, vários tipos de sacrifícios. Se vocês quiserem ler sobre isso mais, tá lá em Levíticos, que mostra tudo, né, como que eram, né, as coisas, como deveriam ser feitas e tudo mais. E essas que eles estavam, gente, era chamada oferta pacífica, tá? E se você encontrar lá em Levítico 7, eu tô até aqui pegando uma colinha nas minhas anotações, que explica exatamente como que funcionava. Então, eu vou dar uma lida aqui só pra gente, né, entender. As ofertas, gente, que elas eram oferecidas pelo povo em geral, elas eram queimadas no altar e o que sobrava, só os sacerdotes e os seus filhos podiam ter acesso. Agora, quando se tratava da oferta pacífica, que foi esse momento que eles estavam indo até lá, era a diferença, era um pouquinho diferente. Porque o adorador que ofertava a oferta, ele também podia comer daquilo ali, tá? Então, todas essas explicações vocês vão encontrar melhor lá no livro de Levíticos como que funcionava. Então, se a gente for parar para perceber, o momento em que eles estavam vivendo ali era uma confraternização. Então, eles levavam as coisas, mas ao mesmo tempo eles se reuniam juntos, né, com a igreja, com a congregação, e viviam ali um momento de festa mesmo, de euforia, de alegria, como foi dito, era um momento de agradecer pelas coisas que eles tinham plantado e colhido, pelas bênçãos que Deus tinha dado para eles durante aquele ano. E aí a gente aprende mais uma renúncia de Ana, porque ela sai daquele alvoroço da festa, da alegria, né, do momento que estava todo mundo por ali festejando, e vai para o templo orar, e aí que ela entra naquele estado de angústia tão grande que é encontrada pelo sacerdote Eli. E aí a gente aprende mais uma que é Ana renunciou ao momento das distrações, né? Ela poderia ter ficado ali, né, festejando, por mais que ela não tinha o filho dela, mas ela tinha um marido que amava muito ela. Então ela podia estar, sei lá, batendo um papo com as amigas, porque às vezes, né, se encontrava só de ano em ano, Ela podia estar lá reclamando que queria um filho. reclamando, vendo os meninos fazendo bagunça, falando, nossa, era isso que eu queria, tá ali naquele momento de distração. Só que Ana renuncia aquele momento de distração e vai para o templo ter o momento dela com Deus, né? Porque ela estava ali com aquela alma muito aflita. E Isso é aplicando para os algo nossos tão. dias, também tem muito isso, né, Emily? Sim, é algo muito importante, porque existe uma passagem na Bíblia, lá nos Evangelhos, que na verdade foi uma parábola de Jesus, né? Jesus ele estava ensinando os discípulos e ele contou uma história ali sobre um homem que deu um banquete, uma festa. E a Bíblia vai relatar que aquele homem, ele chamou o seu empregado e falou, olha, vai pela cidade, parafraseando aqui, né? Vai pela cidade e chama todos os meus amigos. Eu acredito que ele deu uma lista, assim, falou, chama fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E eu acredito que pelo tamanho da festa e daquele senhor, né, da sua importância na sociedade, eu acredito que eram pessoas grandes também diante da sociedade. E ele chamou essas pessoas e quando o servo daquele homem, ele ia para fazer o convite, todos falavam, eu estou ocupado com tal coisa, eu acabei de me casar, eu tô ocupado com isso. Eu tenho que dar atenção para fulano de tal, eu tenho que resolver esse problema. Todos tinham uma distração. E aí aquele homem, ele voltou para casa do seu senhor e ele falou, olha, tá todo mundo ocupado, tá todo mundo com suas ocupações. Eu falei assim, olha, então você vai agora pela rua e você pega quem quiser vir e traz. De tal forma que você pode encher minha casa para não sobrar espaço para mais ninguém vir. Porque se eles se arrependerem e ouvirem o que tem na festa por acaso quiser vir de novo, você não vai deixar entrar e nem vai ter espaço aqui para eles. E aquelas pessoas, elas de pronto já responderam o convite, foram, né?
A Bíblia não fala com essas palavras, mas trazendo para os dias de hoje, eram pessoas que tinham uma renda menor, né? Pessoas numa Da margem sociedade, da sociedade, né? moradores de rua, enfim, pessoas ali que não participavam da mesma classe social que aquele senhor. E eles aproveitaram da festa. E o que Jesus queria ensinar com aquela história? Ele estava ensinando que vai chegar um dia em que o Senhor Deus vai nos chamar para participar de um banquete com Ele, lá no céu. E se nós estivermos tão distraídos com as distrações terrenas, nós não iremos aceitar o convite. Não, Senhor, não volta ainda não que eu preciso casar, não volta ainda não que eu preciso comprar minha casa, não volta ainda não que eu minha faculdade, Reais, eu tenho, não consegue volta. ter um tempinho para ver um negócio ou outro, mas não tem um tempo para orar, para Ai, ler a Bíblia. calma aí que deixa eu só responder aqui um direct. Ai, calma aí que eu preciso sair com os meus amigos. Calma aí que eu preciso conversar. Eu preciso aproveitar minha juventude. Não, deixa eu aproveitar essa fase, não sei o que lá. E Ana, ela renunciou às distrações, porque ela poderia, como você disse, ela poderia estar curtindo a festa, revendo as amigas que não via há um tempo, mas ela preferiu levar aquilo que estava dentro dela aos pés de Jesus, renunciar às distrações. E o Senhor Jesus ele estava ensinando com essa história do banquete também, que quando nós decidimos por renunciar àquelas distrações terrenas, aquilo que nos afasta de Deus, aquelas distrações que querem nos tirar do foco de Jesus, dos planos de Deus, nós estamos abraçando o propósito de Deus. Quando nós decidimos renunciar às distrações, nós estamos abraçando a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Ana, ela poderia estar lá colocando as dificuldades dela diante das pessoas, diante das amigas, poderia estar lá entristecida ou aproveitando a festa, mas ela decidiu por renunciar àquele momento e levar aquela situação que ela tinha, aquele sonho que ela tinha aos pés de Jesus, né? E é algo muito importante para as nossas vidas, porque se nós estivermos tão ocupados com as distrações, nós nunca vamos ter tempo para aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. E naquela história que Jesus conta, as pessoas perderam uma festa, simplesmente. Mas a nossa vida com Deus, a nossa vida na realidade, aqui trazendo para a realidade, nós não perderemos só uma festa, mas nós perderemos uma eternidade ao lado de Jesus. Então, isso é algo muito importante e é algo que a gente precisa despertar para isso, porque as distrações, elas vêm com tudo e as distrações, elas não vêm como coisas que é fáceis da gente. A distração já está falando, a distração de uma é distração diferente do outro e ela vem mesmo para nos tirar, nos desviar do foco. E nós temos que perseverar diante disso, porque a renúncia em si, ela não é fácil. A atitude de renunciar, ela já não é fácil. E renunciar a uma distração, ela é muito mais difícil ainda. Mas quando nós colocamos no coração o propósito que a gente tem, assim como Ana, ela tinha um propósito. E aquele propósito estava no coração dela de tal forma que aquelas distrações não eram maior do que aquele sonho, do que aquele desejo de entregar aquilo aos pés de Jesus. É isso aí. E por último, e não menos importante, Ana também fez uma renúncia que depois que ela conseguiu o milagre dela, né, Deus concedeu, assim como o sacerdote falou para ela que Deus conceda, ela realmente conseguiu, ela teve um filho. Mas ela fez um propósito com Deus, aí que entra a palavra propósito do nosso tema aí. Ela viu, gente, que ali estava tendo uma dificuldade, o sacerdote ele estava velho, os filhos dele não andavam, né, junto com o que a lei dizia, eram maus meninos, e ela pensou assim, Deus, é o seguinte, eu quero muito teu filho, e eu sei que aqui está precisando de um varão realmente que siga aqui a tua palavra, a Bíblia. Então, se o Senhor me conceder um filho, eu trago ele para cá. Eu só vou, né, ficar ali com a minha criança até o momento que ele está mamando, né, que é de peito, e depois eu trago ele para a casa do Senhor. Eu entrego o meu sonho. Acho que essa que é a palavra-chave de Ana. E é muito interessante porque, assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente observa que Ana realmente ela teve mais filhos depois de Samuel. Porém, quando ela entrega Samuel, ela não tinha nenhum outro filho, gente. Ela pegou Não. todo aquele E sonho tinha dela uma certeza de que poderia e ter nem mais uma filhos, certeza né? de que poderia ter mais, né, lá para frente. Mas ela decide, pelo propósito que ela observa, a necessidade de um sacerdote que andasse nos caminhos do Senhor, que realmente fosse, né, usado por Deus para cumprir ali, né, aquele chamado depois de que ele pudesse partir.
e ela pega e entrega todo o sonho dela. E aí a gente entra com mais uma renúncia da Ana. Renunciou um sonho de, né, que era ter um filho ali. Imagina, gente, eu não sou mãe ainda, Emily ainda não, mas eu fico pensando você entregar seu filho para outra pessoa criar. E outra, gente, Samuel era pequenininho, porque a Bíblia fala que quando ele acabou de mamar, e uma criança quando ela acaba de mamar, ela não tem 5 anos, Tão 6 anos. desejado. Hã? E um filho tão desejado, né? Um filho tão aguardado, tão esperado. Exato, indo o filho, o objetivo da vida dela era aquele menino, né? Tanto que ela chorou e angustiou por aquilo. Mas ela resolve renunciar. E entra para nós também a renúncia dos nossos sonhos em prol do que o Deus sonha para nós. Isso. Ó, olha que a gente às vezes está falando da renúncia, né? Renúncias, faça renúncias por um propósito. E pode ter alguém que não entenda ainda o significado certinho da palavra renúncia. Mas renunciar é abrir mão de algo, renunciar é abdicar de algo, negar algo em prol de outra coisa, né? E a renúncia para nossa vida espiritual, para nossa caminhada com Deus, ela é tão importante que a renúncia, ela é a primeira atitude que você deve ter quando você decide por seguir Jesus. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou ler rapidinho lá em Lucas, o capítulo 9, né? Lucas, capítulo 9, o versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, o primeiro passo para seguir Jesus é a renúncia. E Deus, ele não erra. Deus, ele sabe de tudo e tudo que Deus faz é bom. Toda renúncia, ela carrega consigo um propósito. Renúncia não é renúncia só por renunciar. Deus, ele nunca nos pede para renunciar a algo apenas para nos impedir de viver aquilo ou porque ele não quer ver a gente recebendo algo. Não, mas toda renúncia, ela carrega consigo um propósito. E quando a gente entende isso, as renúncias, por mais difícil que seja, elas começam a ter mais sentido e ela começa a mexer ali com a nossa fé, começa a nos dar esperança e acaba sendo mais fácil quando nós entendemos que por trás de uma renúncia existe um propósito. E, como você disse, Ana, ela viu no templo uma dificuldade. Ela viu ali uma deficiência no templo do Senhor. Estava precisando de um sucessor. Eli já era muito velho, os filhos não eram cristãos de verdade, não serviam a Deus como deveriam. Então ela entendeu que precisava ali de um sacerdote. E entendendo aquilo, Ana, ela pediu aquilo para Deus. E quando ela renunciou viver com o seu filho, quando ela renunciou ao seu sonho, ela não renunciou somente ali um sonho que ela era dela, mas ela renunciou um sonho para que Samuel vivesse o propósito e Israel vivesse o propósito. Samuel, ele não era guardado somente por Ana, Samuel era guardado por Deus, Samuel era guardado por Eli, Samuel era guardado por Israel, por aquelas pessoas que serviam naquele tempo. Então, o sonho de Ana estava alinhado com o sonho de Deus. E a partir do momento que ela decide renunciar por um sonho, caramba, isso é incrível. Quando eu falo isso, eu fico tipo, ai, que coisa linda, né? As coisas de Deus é maravilhosa. Ana, ela sonhava ter um filho. E por mais que ela não tinha a certeza de que ela receberia mais filhos, Ana, ela tinha um coração tão grato a Deus, e eu acredito que Ana conhecia, assim, de forma tão clara, a grandeza do Deus que ela servia, que por mais que ela não tivesse certeza de que viriam outros filhos, ela sabia que o Deus que é poderoso para fazer, ele é poderoso para fazer mais infinitamente além do que aquilo que nós imaginamos. E a partir do momento que Ana decide por renunciar a um sonho, pelo propósito de Deus na vida dela, pelo propósito de Deus, pelo cumprimento do propósito de Deus em Israel, é muito interessante que Ana, ela entrega um filho ao Senhor. Ana, ela entrega uma criança ao Senhor. E Deus devolve para Ana um sacerdote, Deus devolve para Ana um profeta e um juiz. Ana Umas entregou, pessoas só. e Deus entregou ali para ela 3 homens valorosos. E Samuel mudou a história de Israel. Nós vemos
o propósito de Deus se cumprir na vida de Samuel em muitas partes da história da Bíblia. A gente vai caminhando, a gente vai vendo a caminhada, o crescimento de Samuel, né? As formas que Deus usou Samuel. E quando a gente entende isso, é maravilhoso, porque talvez, se a Ana nunca tivesse escolhido por renunciar a esse sonho, Deus levantaria um outro profeta, Deus levantaria alguém para trabalhar. Mas Deus, ele mudou a vida de Ana, mudou a história de Israel a partir na vida dela, a partir do momento que ela decidiu por renunciar. Então, aquele propósito, ele poderia ser cumprido na vida de outra pessoa, mas a atitude de Ana de renunciar fez com que os sonhos do Senhor se realizassem na vida dela, mas que também um propósito se cumprisse não só na vida dela, mas em Israel também. É isso aí. Então, gente, realinhe os seus sonhos. Se você vê que tem alguma coisa que está fora da vontade, do propósito de Deus, renuncie. Porque o resultado a gente tem aí, né? Que nem a Emily falou, Israel foi muito, né, abençoado com Samuel sendo líder. Então a gente pode confiar, confia, entregue sua vida na mão de Deus, faça renúncias em prol do propósito de Deus, seja na obra, seja dentro do seu serviço, na sua escola, seja onde for. Se você realinhar os seus sonhos com os sonhos que Deus tem para você, o sucesso é garantido. Ai, amiga, é E isso. como a gente está falando aqui, todo propósito, toda renúncia, ela carrega um propósito. Da mesma forma que toda renúncia negada é um propósito não vivido. Imagina que talvez Ana não vivesse aquele propósito lindo, talvez Ana não recebesse um filho no qual ela poderia sentir tanto orgulho, talvez a história de Israel poderia ser outra totalmente diferente, talvez a necessidade do templo não tivesse sido suprida por conta de uma renúncia negada. Então, da mesma forma que toda renúncia carrega consigo um propósito, toda renúncia negada é um propósito não vivido. Por isso vale tanto a pena renunciar em prol da vontade de Deus. E renúncia, ela anda junto com a fé, eu acredito. Porque realmente a gente renuncia e a gente não tem certeza do amanhã. Trazendo para as nossas vidas, pode ser renunciar um emprego, renunciar um relacionamento, renunciar amizades, né? Exato. Renunciar lugares. Gente, na minha vida, eu achei um assunto tão interessante, porque se tem alguém que viveu renúncias, sou eu, desde pequena, sabe? Renunciar. Começa ela desde pequenininha. Você renuncia um evento da escola, uma festa junina da escola. Um Halloween. Ah, filho de crente sabe bem como é que funciona. Você renuncia ali amizades, né? Quando eu entrei na adolescência, meio que na minha infância eu sempre tive aquelas mesmas amizades, como eu passei a maior parte da minha vida, né, lá em Cáceres, meio que os meus amigos desde 2012 eram os mesmos que eu deixei lá ano passado. Então, assim, a gente, na nossa infância, a gente cresceu junto e quando chegou o momento da adolescência, onde cada um foi criando valores diferentes, né? A criação foi diferente, então a gente foi seguindo por caminhos diferentes e com isso eu tive que aprender a renunciar a algumas amizades em prol do meu relacionamento com Deus. Da mesma forma, quando foi chegando ali a época que a gente vai começando a se apaixonar, a gostar de alguém, eu comecei também a entender a renúncia de relacionamentos, né? E eu estava conversando sobre isso com as meninas do GF. Meu GF ele é composto por meninas e todas adolescentes. Então, as nossas conversas são muito interessantes. Então, eu tenho liberdade de falar, contar um pouquinho da minha história, né? Daquilo que eu tenho. Eu falo, gente, eu não sou muito mais velha que vocês, não. Mas o que eu vivi dá para ensinar vocês. E a gente estava falando sobre isso. Renúncias, renunciar relacionamentos, às vezes. E por muitas vezes eu renunciei, sabe? Pessoas que eu gostava, e nessa questão de namoro, enfim, eu renunciei. Eu falo, hoje eu vivo algo especial, hoje eu vivo algo tão lindo, né? Um milagre, uma coisa tão maravilhosa, algo que eu estou sendo tão feliz. E eu vejo o cuidado e a bênção de Deus em cima disso, né? Tem sido já um testemunho para outras pessoas, o que me alegra demais, é só mais uma resposta de Deus para a bênção dele nesse relacionamento. Então, com isso, eu vejo que cada renúncia, ela teve, sim, o seu propósito. E cada renúncia, apesar de que foi difícil, por mais que na época eu não entendia, decidir por renunciar, dizer sim à renúncia, me permitiu estar vivendo tudo aquilo de melhor que Deus estava reservando para minha vida e que estava só esperando ali a minha atitude de dizer sim ou não para aquela renúncia.
E a minha renúncia aceita foi um propósito vivido, um propósito, um sonho de Deus para minha vida realizado. E eu sou muito grata a Deus por isso. É difícil? É difícil? Renúncia não é fácil. Não. Quando falar de renúncia pode ser fácil, pode ser bonito, né? Mas trazer para nossas vidas é complicado, né? É complicado, porque normalmente, quando a gente fala de renúncias, não é algo que a gente não quer. É o que a gente Renúncias quer. é algo que a gente quer muito, né? Senão não chamaria renúncia, só tipo, ah, não gostei. Pronto. Renúncias é sempre sobre algo que a gente deseja. E Deus, entender que a vontade de Deus, ela é melhor, ela é maior, ela é boa, perfeita e agradável, faz com que a gente entenda que cada renúncia ela é muito importante para viver aquilo de melhor que Deus já tem reservado para as nossas vidas. É verdade. Muito obrigada, amiga. Eu sei que você tem curso também daqui a pouquinho. Quero te agradecer. A gente conseguiu! Graças a Deus. Não foi E do aí, jeito que a agora eu gente vou pensava. editar esse vídeo bonitinho, né? Pra poder postar, arrumar lá. Mas Deus abençoe, Emily. Estou muito feliz por você ter topado participar desse projeto. Eu sei que é, né, um propósito, né? Eu sei, você entende muito bem sobre ministério, sobre fazer o ID. Então, eu quero te agradecer muito. Sou muito grata pela tua vida, por tua amizade, por tua família. Vocês moram no meu coração. Muito. E Ai, não eu paga também. aluguel. Ai, obrigada, amiga, por ter chamado. Eu amei participar disso tudo. Desculpa por todo, gente, pela confusão, mas Não, deu mas certo, deu tudo graças. certo. No final deu tudo certo. Foi muito bom de verdade. Não só estar participando aqui, mas toda essa preparação para a gente falar, né, estudar sobre o assunto é algo muito importante. Então foi muito bom para minha vida. Foi algo novo, assim, eu amei demais. Obrigada Ai, pelo que convite. bom, que bom. E, gente, quem chegou até aqui, não esquece de compartilhar com seus amigos. A gente vai precisar muito da ajuda de vocês aí para mandar essa mensagem adiante. Um abraço, tá? Fica com Deus. Deus abençoe. Um beijo e até Tchau. mais.